Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 13 de março, nós estamos com Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 23. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 3. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele realmente está contando com cada um de nós. Ele quer nos mostrar a riqueza da sua salvação, Senhor Jesus. Não visa só o aspecto inicial, nos livrar da perdição eterna, mas é o trabalhar de Deus na nossa vida. Somos filhos de Deus e o Filho de Deus tem que se parecer com o Pai. Deus ele quer nos dar a sua pessoa, o seu caráter. Ó Senhor Jesus, Ele quer mudar a nossa genética que foi arruinada pelo pecado. Ó Senhor Jesus, mas para isso Ele conta conosco. Ele não pode contar com todos os filhos de Deus, mas Ele, graças ao Senhor, tem despertado alguns, ó Senhor Jesus, para fazerem parte do seu descendente, Cristo. Aqueles que de fato expressam Cristo nessa terra. Esse deve ser o nosso foco, essa deve ser a nossa preocupação. A gente tem que estar voltado totalmente para a vontade de Deus. Totalmente para que Cristo possa ser expresso por meio de cada um de nós. Não é à toa que o Senhor nos tornou o corpo de Cristo. E nós fomos feitos o corpo de Cristo para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Então Cristo vai estar vindo para reinar sobre todas as nações, mas juntamente com os vencedores. Ó Senhor Jesus. Juntamente com os seus. Para isso a gente precisa deixar o Senhor trabalhar em nós, para de fato a gente ser um com Ele. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 2, versículos 8 e 9. Ó Senhor Jesus. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 23. Senhor Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ó Senhor Jesus. Capítulo 25, versículo 41. Ó Senhor Jesus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ó Senhor Jesus. Agora, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B. Ó Senhor Jesus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Ó Senhor Jesus. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje.
Pregar o Evangelho para disseminar a genética divina. Ó Senhor Jesus. No mundo de hoje, há duas categorias de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por meio da pregação do Evangelho, filhos do diabo são transformados em filhos de Deus. Ao invocar o nome do Senhor Jesus, arrependendo-se dos pecados, a vacina da vida divina é injetada neles e são curados, restaurados geneticamente com a natureza divina, tornando-se filhos de Deus. É por isso que precisamos pregar o Evangelho. Caso contrário, os filhos do diabo, que são seguidores de Satanás, não serão curados e sofrerão castigo eterno. O lago de fogo não foi feito para o ser humano, e sim para o diabo e seus seguidores. Mediante a pregação do Evangelho, resgatamos as pessoas, fazendo com que deixem de ser filhos do diabo para ser regeneradas como filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Primeiramente, o descendente da mulher é Cristo. Na língua portuguesa, conforme já vimos, a palavra semente também quer dizer sêmen, significando descendência. Então, o descendente, a semente da mulher, é o nosso Senhor Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Em Mateus temos o cumprimento dessa profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A Virgem é a mulher, que aqui se refere a Maria, e o descendente da mulher é Jesus Cristo, o Emanuel, que é Deus conosco. Lemos em Gálatas que no devido tempo o descendente veio. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O nascido de mulher é o descendente profetizado em Gênesis 3,15. Ó Senhor Jesus. Num sentido ampliado, o descendente, a semente da mulher, também inclui o filho varão, os crentes vencedores. No Novo Testamento, a mulher refere-se à igreja, e o descendente coletivo da mulher são os vencedores, que reinarão com Cristo no porvir. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Cristo reinará, receberá as nações por herança, regendo-as com vara de ferro, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Esse salmo profético aponta para Cristo, que reinará na manifestação de seu reino e os vencedores juntamente com ele. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Essas duas passagens da Bíblia são semelhantes, porém em Salmos, capítulo 2, temos uma referência somente a Cristo. Em Apocalipse, capítulo 2, a referência é a igreja vencedora, que é o vencedor coletivo. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse lemos: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Nessa porção também há referência sobre reger as nações com vara de ferro, cetro de ferro. No entanto, se trata do filho varão, que representa os vencedores. Assim concluímos que Jesus Cristo, os vencedores e o filho varão são um só, são uma entidade coletiva de Cristo e reinarão sobre as nações com vara de ferro. Ó Senhor Jesus. O descendente da mulher é aquele que regerá as nações e também o que feriu a cabeça da serpente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Para matar uma serpente, não adianta bater na cauda ou no corpo dela. Tem de se esmagar a cabeça, e então a serpente é destruída. Este te ferirá a cabeça, diz respeito a Cristo, descendente da mulher. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente e venceu o poder das trevas. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo veio para esmagar a cabeça do diabo e destruir suas obras. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como a descendência da serpente pode ser libertada e se unir ao descendente da mulher, Cristo? Ó Senhor Jesus!
inicialmente através da pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, ao pregar o Evangelho, né, nós damos a oportunidade para as pessoas, né, Senhor Jesus, receberem Cristo. Precisam receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aí é um novo nascimento. Agora nasceram do Espírito, Senhor Jesus. E depois é o trabalhar a edificação da igreja, né, ao viver a vida da igreja, invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, né, cumprindo a vontade de Deus, vão se tornar os vencedores, vão se tornar o descendente, o filho varão, Senhor Jesus. Né, Cristo pagou um alto preço por nós para nos trazer a salvação. Mas para se tornar o filho varão, para receber o galardão, nós também precisamos pagar um preço. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ó Senhor Jesus, é isso que eu estou mostrando para nós. A gente precisa valorizar essa salvação, Senhor Jesus, e viver o Evangelho, para que esse Evangelho possa transformar as pessoas de filhos do diabo para filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: ser um com o Senhor e sua obra. Ó Senhor Jesus, não basta só amar o Senhor, nós precisamos também amar a sua vinda. Amar a vinda do Senhor é amar a sua obra, e amar a sua obra é praticá-la. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa realmente, né, amar o Senhor. O Senhor fala: por que me chama Senhor se não fazer o que eu vos mando? Ó Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos realmente viver em obediência a Ele. Para isso Ele está nos trazendo o Evangelho. O Evangelho não é ouvido apenas uma vez. O Evangelho a gente precisa ouvir todos os dias. São a boa nova de Deus, são as boas novas de Deus para nós. É o plano de Deus sendo cumprido na nossa vida. Deus, Ele promete e Ele cumpre. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Deus prometeu, né, desde Gênesis 3, Senhor Jesus, o resgate do homem. Graças ao Senhor. Mas Ele veio, né, durante todo esse tempo, Senhor Jesus, trazendo, né, essa experiência, trazendo isso à realidade. Como a gente viu, né, quanto trabalho Deus teve, Senhor Jesus, para produzir o Cristo. Ó Senhor Jesus, a gente vê toda a história de Israel é para produzir o Cristo. A gente vê muitas histórias, muitas situações aconteceram, Senhor Jesus, sempre mostrando, né, que a gente precisa ter cuidado. Nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos o Senhor dentro de nós, mas se a gente não tomar cuidado, Senhor Jesus, o pecado, ele volta a tomar forma. Senhor Jesus, ele volta a surtir efeito. Ó Senhor Jesus. E aí a gente vai aos poucos, né, abandonando, né, o Senhor, abandonando a filiação, né, Senhor Jesus. A gente tem que ver que o Senhor, Ele quer nos mudar, Ele quer mudar nossa filiação de filhos do diabo por causa do pecado, por causa de viver desconectado de Deus. Ó Senhor Jesus, para verdadeiros filhos de Deus. Mas Ele quer nos dar a filiação. A gente já viu, né? Filiação é ruiotesia, né? Senhor Jesus, é se tornar filho maduro. Não basta só ser filho de Deus, mas tem que se parecer com o Pai, tem que ter as características do Pai, o caráter do Pai. Ó Senhor Jesus, não é só aparência física, não é só dizer exteriormente, sou filho de Deus. Como citei já essa semana, né? O Senhor chama ali os fariseus, os saduceus de raça de víboras, né? Serpentes, filhos da serpente, filhos do diabo, porque eles estavam ali para julgar a palavra e não para ouvir e se arrepender. E podiam dizer: não, eu não preciso disso não, eu sou filho de Abraão. Ó Senhor Jesus, mas Deus pode fazer da pedra filho de Abraão, Senhor Jesus. Então Ele mostrou para eles: olha, se vocês não se voltarem para Deus, isso aí não quer dizer nada, Senhor Jesus. É como naquela história, né, de que tem uma piada, né, que tem um rabino e um padre, né, que são muito amigos, estão sempre um conversando com o outro, um cutucando o outro. E aí vai ter uma luta de boxe. E aí, antes de entrar no ringue, o lutador vai lá e faz o sinal da cruz, né, do catolicismo. Aí o rabino, né, muito esperto, vai lá cutucar o padre e fala: para que serve aquilo ali antes da luta? Aí o padre também, muito esperto, fala, né: Senhor Jesus, se ele não souber lutar, não vale de nada. Ó Senhor Jesus. Então hoje é a mesma coisa. As pessoas hoje batem no peito, são filho de Deus, declara isso, declara aquilo, mas não querem viver na presença do Pai, não querem ser educados pelo Pai. Ó Senhor Jesus. Aqui fica claro para nós, né? Tem os filhos do diabo, aqueles que seguem, aqueles que, né, eu sempre falo aqui, né? Tem aqueles que seguem de maneira consciente, querem fazer maldade, querem fazer coisas malignas, querem se dar bem em cima do outro, com corrupção e várias outras coisas. E tem aqueles que são inocentes ali, estão sendo levados, né? Ó Senhor Jesus. E a gente não sabe quem é quem. A nossa parte é fazer o quê? Fazer a luz do Evangelho brilhar. E não é só falar, a gente precisa viver.
A gente tem um exemplo ali em Atos, né? Senhores, de filhos ali de um sacerdote, se eu não me engano, senhores, que tentam expulsar o demônio e falam: nós expulsamos o demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ó Senhor Jesus, o demônio fala para eles: olha, conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês, quem são vocês? O demônio salta sobre eles e dá uma coça neles. Ó Senhor Jesus. Então não é algo exterior. Olha, eu estou falando, vou fazer igual Paulo faz, vou fazer igual Jesus fez. Senhor Jesus, não, é o resultado de uma vida interior. O mundo está cheio de serpentes, né? A serpente mais perigosa está dentro de nós. Então a gente precisa sempre olhar para nós mesmos, olhar para que a luz do Senhor venha nos iluminar. Às vezes a gente olha muito o outro, né? Como a Bíblia fala, né? Você enxerga um cisco, um negócio minúsculo, Senhor Jesus, no olho do outro. Mas você não consegue enxergar a trave, né, tão grande que está na frente dos seus olhos. Ó Senhor Jesus. Um outro exemplo da Bíblia também que eu acho maravilhoso é que fala que a gente coa o mosquito, né, que é pequenininho, mas deixa passar um camelo. Ó Senhor Jesus, algo tão pequenininho, você se preocupa, se distrai com aquilo ali e passa algo tão grande quanto um camelo. Então é isso que é a obra das trevas. Por isso a gente não pode negligenciar, a gente não pode rejeitar a salvação que Deus preparou para nós. E como eu tenho repetido a semana toda, isso se dá através da palavra e do Espírito. São duas coisas juntas. Não dá para ter palavra sem Espírito, não dá para ter Espírito sem palavra. Dizer que é espiritual, que faz acontece e não tocar na palavra. A palavra nos mostra o relacionamento entre Deus e o homem. Eu já dei esse exemplo aqui. Adão e Eva estavam ali, comeram do bem e do mal, cozeram as folhas de figueira, Senhor, mas quando ouviram a voz do Senhor no jardim, se esconderam, né? Não ouviram passos, não ouviram um assobio, Senhor Jesus, não viram o Senhor de longe, não, eles ouviram a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, isso mostra que a presença de Deus está relacionada com a sua palavra. Então a gente precisa atentar para isso. É isso que o Senhor está mostrando para nós, né? Para as pessoas deixarem de ser filhos do diabo, serem seguidoras do diabo, sabendo ou não que estão seguindo o diabo. Senhor Jesus, a gente precisa regenerá-las como filhos de Deus. Alguns querem pegar essa palavra aqui e usar como pregação: você é filho do diabo, você vai para o inferno e tal. Senhor Jesus, não, essa é a realidade que nós precisamos ter. Com o que nós estamos lidando ao sair para pregar o evangelho, ao viver a palavra, ao lidar com outros seres humanos, ao lidar com pessoas, a gente precisa saber com quem está lidando. Por isso a Bíblia mostra para nós que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. A gente está lutando contra aquilo que está por trás das pessoas. A gente vê canais, pessoas falando de escândalo, canais cristãos que mostram erro disso, erro daquilo, isso está errado, e não sei o que e tal. Isso não produz a vontade de Deus. Coisas erradas no mundo sempre teve, Senhor Jesus, e sempre vai ter, até que Cristo venha, né, e passe a reger todas as coisas. Por isso que ele falou que ele vai reger com cetro de ferro e vai despedaçar. Ele vai tirar a forma desse mundo. A maneira como as pessoas fazem as coisas vai ser totalmente mudada por Cristo. Porque ele é o oleiro. Ele vai pegar o vaso de barro, vai despedaçar e vai fazer um novo vaso. Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que vai ser novo céu e nova terra. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa estar atento, né? Por isso ele mostrou para nós aqui, olha, Cristo é o descendente da mulher. Mas hoje também, no sentido mais amplo, nós também somos esse. Então, Cristo e a igreja, né? O Senhor veio, né, como descendente da mulher e Ele é Deus conosco. E hoje a gente precisa ter essa realidade que viver a igreja também é viver Deus conosco, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós recebemos a mesma nutrição, a mesma vida que está em Cristo, que é o nosso cabeça, está vindo para o corpo que somos nós. Mas a gente precisa agora fazer o quê? Ter um viver de acordo, né? A semente, né? Mostrou para nós a semente que veio nos mudar o nosso DNA. Senhor Jesus, veio mudar toda a nossa genética que foi transformada, trazê-la de volta para o original, para o plano de Deus, né? Senhor Jesus. E essa genética divina é para formar o filho varão. Senhor Jesus, e o filho varão são os vencedores. Por isso mostrou Cristo, os vencedores, o filho varão são um só. Ó Senhor Jesus. Os outros cristãos estão na mulher. Então nós precisamos sair da mulher e entrar no filho varão. Essa genética que Deus quer mudar em nós. Cristo e os vencedores. O filho varão que está sendo gerado. Senhor Jesus. E está sendo gerado de uma virgem. Senhor Jesus.
nunca houve nenhum relacionamento, né? Hoje, a gente precisa perceber que a igreja também é essa virgem. A igreja não tem relacionamento com o mundo. A igreja não vai conceber nada de um relacionamento com o mundo. Ela está recebendo algo de um relacionamento imaculado, que não teve mácula, não teve ruga, não teve mancha, um relacionamento com Deus. Nós estamos na igreja, mas através do relacionamento com Deus, Senhor Jesus está vindo para nós essa semente divina, essa genética divina. Por isso que Paulo fala, sofro novamente as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Ó Senhor Jesus, Cristo está sendo formado em nós, porque ele vai nascer não um bebezinho, vai nascer um filho varão, um filho maduro, que pode reger as nações. Mas esse relacionamento também vem de uma igreja virgem. A Bíblia fala que Cristo, em Efésios, mostra que Cristo ele quer apresentar a igreja como virgem pura, santa, sem ruga, sem mancha, Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele quer um relacionamento puro com aqueles que não se mancham, aqueles que não se misturam com as coisas do mundo. Por isso a gente precisa pagar um preço. Por isso que vai nascer um filho varão. Senhor Jesus, vai ser concebido também de uma virgem. Ó Senhor Jesus, a igreja não pode se mesclar. Quando o alimento diário mostra para nós, quando a gente compartilha aqui que muita coisa ruim entrou na igreja, Senhor Jesus, a gente diz nos cristãos, nos irmãos, mas a igreja sim, na sua esfera espiritual, na sua forma espiritual, ela é pura, ela é limpa. Nós somos sujos, a igreja não é. A igreja ela é virgem, ela é limpa, ela é branca, resplandecente, pura, e é isso que a gente precisa. Hoje a igreja, né, Senhor Jesus, ela está nos livrando da natureza maligna, porque Cristo é a nossa vacina. Cristo está nos imunizando, nos limpando. Então nós estamos sendo transformados de glória em glória. Um dia nós vamos estar totalmente compatíveis com a glória de Deus. Aí vai haver o arrebatamento do filho varão. Ó Senhor Jesus. Os outros que não estão compatíveis vão ter que passar por um aperfeiçoamento. Vai ser mais difícil, né? Como o irmão já colocou no alimento diário, vai ser como uma recuperação. Senhor Jesus. É algo que é muito complicado. Mas hoje, aqueles que pagam o preço vão participar do Senhor. E como nessa frase que ele mostrou aqui, né? A gente precisa perceber que Jesus Cristo, os vencedores do Filho Varão, são um só. Uma entidade coletiva de Cristo. Não é para a gente ficar imaginando um monte de coisa. Não, ó Senhor Jesus, é a gente como olhar nosso corpo. Nosso corpo é constituído de minúsculas células. Só que a gente não olha essas minúsculas células. Cada uma delas tem sua função. Umas formaram unha, outras formaram cabelo, outras formaram pele, outras sangue, ossos, órgãos. E está tudo aqui. Senhor Jesus, cada um de nós tem uma participação importante em Cristo. Por isso que fala que esse corpo coletivo, mas que é um com Cristo. Hoje, infelizmente, nem todos os cristãos são assim. Nem todos os cristãos hoje estão dando forma ao Senhor. Ó Senhor Jesus, a Bíblia fala que a gente precisa ser conformado, tomar a forma de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor ele veio. E ele veio cumprir algo, ele veio destruir as obras do diabo. Senhor Jesus, como eu falei no início, não é pregar o evangelho falando que o outro é filho do diabo, isso, aquilo. Não, isso é realidade para nós. A gente tem que saber com quem a gente está lutando, Senhor Jesus, para a gente não ir de qualquer jeito. A gente precisa se revestir de Cristo. É Cristo que vai lidar com a situação. Senhor Jesus, é como aquele caso de anos atrás, né, de uma senhora que foi lá e roubou o bebê de outra. Né, o bebê foi roubado lá no hospital. Ela roubou aquele bebê, Senhor Jesus, e foi embora. Anos depois, né, quando o menino estava com 15 anos, descobriram. Né, Senhor Jesus. Mas o menino já tinha 15 anos chamando aquela mulher de mãe. Né, o pai nem sabia, né, Senhor Jesus. Aí chamando aquela mulher de mãe, o outro de pai. Aí veio, descobriu quem são seus pais verdadeiros. Viu toda aquela angústia, mas ele achou aquilo estranho. Não, olha, minha mãe, ele mesmo falou na época na entrevista, minha mãe é essa aqui, me criou a vida toda. Devo tudo a ela. Mas com o tempo, né, aí a família ganhou na justiça, conversou com o garoto também, o direito de visitá-lo, dele passar um tempo com os pais verdadeiros. Ó Senhor Jesus. E ele passou a viver com os pais verdadeiros. Aí ele passou a entender que aquela mulher que criou ele, tirou ele do ambiente familiar e causou dano à família dele.
aquele ambiente que ele vivia, apesar de ser bom e tal, não era o seu verdadeiro ambiente. Era um lugar falso. Ele era filho de uma pessoa que fez algo, Senhor Jesus, muito errado. Então ele percebeu que aquela pessoa, ela não amava ele, ela amava a si mesma. Ela não pensou nele, não pensou na outra pessoa, não pensou na outra família, só pensou nela mesma. Ela queria um filho e foi lá e pegou uma criança e pronto. Quando ele passou a entender isso, ele não quis mais papo com aquela família. Ele voltou para sua família original. Ó Senhor, ele entendeu que aquela outra mulher cometeu um crime. Então hoje da mesma forma, né? Não adianta chegar para as pessoas e falar, não, a gente precisa trazer a vivência, a convivência de Cristo, a vida de Cristo. E aí com o tempo as pessoas vão perceber, esse é meu lugar, a igreja é meu ambiente, Cristo é o meu verdadeiro viver. E aí ele vai abandonando. É assim que Cristo vai destruindo. Senhor Jesus, é através daquilo que ele fez. É isso que a gente precisa perceber. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos leve a viver o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.